Ah, meu amigo, eu gosto desse assunto. Inclusive, aqui vai ser quase um Polêmicas Vazias no meu próprio canal. Vai ser divertido. Tem autorização da TNT, inclusive, para fazer isso. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Beleza, o Bruno Formiga na área e nada mais, viu? Vamos ver se a gente bate aí até o final do ano. Acho que até o final do ano é impossível, mas 400 mil inscritos seria legal. Mas eu não tô pedindo não, viu? Você se inscreve se você quiser. Ó, seguinte, Lionel Messi segue deitando na MLS, né? Já são, no momento da gravação deste vídeo, 7 gols e 1 assistência em módicos 4 jogos. Isso quer dizer que, em 4 jogos, o Messi já é o artilheiro do Inter Miami na temporada. E caminha aí para tentar conquistar títulos. Se o Messi ganhar mais um título na carreira, ele passa oficialmente o Daniel Alves e se torna o jogador mais vencedor da história do futebol sozinho. Ele hoje está empatado com o Daniel Alves. Se ele ganhar mais um título, e aí, ao que tudo indica, pelo Inter Miami, ele se tornará o atleta do futebol mais vencedor de todos os tempos. Isso em números, tá? A gente tá falando de título, você pode achar que tem gente que é maior do que ele, porque ganhou isso e aquilo. O ponto aqui é que ninguém vai ter tantos troféus na história do futebol quanto o Messi. E o Messi pode começar a entrar no topo da lista dos grandes batedores de falta de todos os tempos. E por que eu estou falando isso? Porque o nosso querido Lionel fez o quê? Mais um gol de falta na MLS. E um gol decisivo. Ele, inclusive, eu boto lá no Twitter, né? Messi entregando tudo nos Estados Unidos e fazendo o que o americano adora, que é decidindo o jogo no estouro do relógio, e aí com um gol maravilhoso que deu empate ao Inter Miami contra o Dallas na League Cup, que equivale ali mais ou menos à Copa do Brasil dos Estados Unidos, e levou o jogo para os pênaltis, e depois nos pênaltis o Inter Miami se classificou. Este gol do Messi foi o gol de número 64 de falta dele na carreira, tá? Guarde esse número, esse foi o gol 64 só de falta de Lionel Messi. E por que eu estou falando disso? O que o Messi tem a ver com o todo do que eu vou falar aqui? Porque cada vez que a gente atualiza essa planilha, surge uma antiga que mostra os maiores batedores de falta de todos os tempos. E, em via de regra, nestas listas gringas, aparece Juninho Pernambucano no topo da lista. E você já deve ter visto, provavelmente, esta imagem em algum lugar, que é os gols de falta marcados ao longo da carreira por grandes nomes. O Juninho, em via de regra, aparece como o primeiro colocado, normalmente, nessa e em outras imagens. O The Sun, por exemplo, tem uma imagem que também mostra a sua lista, e na lista do The Sun, ela não é muito diferente. O Juninho Pernambucano está lá com 77 gols, seguido por Pelé, Legrotali, Ronaldinho, David Beckham, Maradona, Zico, Ronald Koeman, Marcelinho Carioca e Rogério Ceni. Então, para ficar atualizado, os números aqui são os mesmos, basicamente, da outra planilha. O Ronald Koeman é realmente o defensor, o zagueiro com mais gols de falta na história do futebol. O Pelé, fica aquela questão dos gols oficiais e não oficiais. Provavelmente o Pelé tem mais gols de falta do que só os 70, mas tem vários erros nessa lista. E por que eu digo que tem vários erros? Porque eu já fiz Polêmicas Vazias sobre o maior batedor de falta de todos os tempos. E aí, modéstia à parte, eu fui na mão em vários jogadores. Alguns, a gringalhada toda, tem as estatísticas muito mais na mão. Por quê? Porque são jogos com muito holofote, né? Champions é o campeonato italiano, é o campeonato espanhol, é Copa do Mundo, é Euro, é eliminatória da Euro, é eliminatória da Copa. Então, assim, eles têm o jogo premium e fica muito mais fácil. O europeu trabalha com estatística há muito mais tempo. No futebol brasileiro, você tem uma segmentação enorme. Em algum momento teve Rio-São Paulo, em algum momento você teve uma importância enorme dos estaduais, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro em diversos formatos, tem Libertadores, aí tem Copa América, Seleção Brasileira. Então, assim, os estrangeiros, às vezes, eles escolhem ignorar
até jogos oficiais, como os estaduais, Torneio Rio-São Paulo e por aí vai. E aí você tem muito erro ali naquela lista. Primeiro que o Messi precisa já estar atualizado aí, né? Porque o Messi tem realmente 64 gols de falta registrados e oficiais, o que o coloca neste momento à frente do Maradona e um gol atrás do Beckham, por exemplo. Então, assim, por essa lista, o Messi está muito perto de virar o terceiro maior batedor de falta de todos os tempos, porque ele daqui a pouco empata com o Beckham, vai a 65. Daqui a pouco ele faz mais um, já empata com o Ronaldinho, com o Legrotale. Se meter 67, ele se torna sozinho nessa lista, nessa contagem, o terceiro maior batedor de falta de todos os tempos. Para chegar aos 70 do Pelé, dá para chegar. O Messi, eu até coloquei ele no Twitter também, ele é o grande batedor de falta da geração dele. Ah, mas e o Cristiano Ronaldo? O Cristiano tem um aproveitamento pior e um número bruto também pior. Aí você fala, ah, mas o Cristiano bate falta também de longe. De fato, o Cristiano tem o recurso da falta à distância. Porém, o Messi tem uma conversão de chance superior e um número bruto superior. Ah, mas aí o Cristiano tem mais recurso na falta de longe. Ele acaba queimando, talvez, tentativas em lugares mais difíceis. E o Cristiano não é o grande batedor de falta de todos os tempos, ou até da geração dele à distância. Você tem outros caras muito bons também, né? O Çalhanoğlu é um excelente batedor de falta à distância, e você tem vários outros. Mas o Cristiano é um grande batedor de falta, um grande batedor. Mas acontece um dado curioso, e aí tem alguns sites que acompanham isso, que o Cristiano ele teve, na primeira metade da carreira, um índice superior até de aproveitamento de cobrança de falta. Com o Messi aconteceu o contrário. O Messi, na metade final da carreira, ele cresceu o aproveitamento de falta. Outro grande batedor desta geração, Neymar, tem ótimos números, porém ficou por muito tempo no Barcelona, por exemplo, sem ser o principal cobrador de falta. E aí, óbvio que isso vai tirando números. Isso tirou números do Marcelinho Carioca no Vasco, por exemplo, que ele dividia a cobrança de falta em algum momento com o Pet. O Marcelinho só tem 6 gols de falta pelo Vasco. Em compensação, tem 57 pelo Corinthians. E aí começam os equívocos dessa lista aí. Porque quando eu fui fazer o Polêmicas Vazias, e aí o programa, inclusive, foi um dos mais legais que eu fiz. Quando você bota no YouTube lá, melhor batedor de falta, ele já é o primeiro, né? Aparece lá, qual o maior cobrador de falta da história. Eu tava magrinho aqui, pesando 75 quilos. E o programa tem quase 20 minutos e eu vou esmiuçando cobrador por cobrador. Outro cara que era fantástico também na falta à distância, próxima, e não tinha distância, Marcos Assunção, que não aparece ali naquela lista, mas tem números também muito relevantes para entrar naquela casa ali. O Marcos Assunção tem mais de 50 gols de falta na carreira e entraria naquela brincadeira ali. O Marcelinho, para esse programa, o Zico, só para você ter uma ideia do quão errada está essa lista aí, o Zico ele tem 101 gols de falta oficiais e registrados na carreira. 101. De todos que eu pesquisei, ninguém tem mais gols de falta que o Zico, tá? Ninguém. Por que neste programa eu aponto que é o Marcelinho o grande batedor de falta? Eu vou chegar lá. O Marcelinho também fui na mão. Os registros do Corinthians, eles são mais fáceis. Os registros do Corinthians, eles são quase unificados. Você tem 57 gols de falta do Marcelinho lá. No Flamengo também é fácil. Você consegue, tem vídeo só com os gols de falta do Marcelinho no Flamengo. Ele fez 8. No Vasco, mais 6. Só aí você tem 57, mais 14 já dá 71. Só assim, em 3 clubes. E é fácil achar esses gols do Marcelinho, todos oficiais. Com 71, o Marcelinho, na partida aqui, já seria o segundo, tá? Ele já teria mais gols, inclusive, que o Pelé. Só que aí, agora, para fazer este vídeo aqui, eu fui só de novo na mão. Eu nem abri o meu vídeo lá do Polêmicas Vazias. Eu nem abri. Eu fui de novo na mão, só assim, rápido. Uma pesquisa rápida. Se eu fosse esmiuçar mais, eu ia chegar a mais gols. Mas assim, rápido, eu bati 80 gols de falta do Marcelinho, todos com registro, tá? Esses registros em vídeo. Por exemplo, eu fui atrás dos gols de falta dele no Santos. Ele jogou pouco no Santos, fez 1 gol de falta, tem registro. No Brasiliense, ele fez 2 gols de falta, inclusive os 2 contra o Flamengo, também tem registro. Na seleção, ele faz 1 gol de falta, tem registro. No Santo André, ele faz 2 gols de falta, também tem registro. No Al Nassr, que ele jogou, esses gols são mais difíceis de achar, eu achei 1 registro. No Ajaccio, mais difícil. E aí você vai no Gambosaka, não consegui achar registro. Então, assim, eu lembro de, no Polêmicas Vazias, ter feito isso com mais calma e com muito mais tempo,
e ter quase batido 90 gols do Marcelinho de falta, quase. Mas aqui, assim, em 10 minutos eu cheguei a 80. Em 10 minutos, todos oficiais em por competição. Então, assim, só na minha lista, que foi feita na mão e não tem erro, porque eu vi todos esses gols, e são todos gols oficiais, só aqui o Marcelinho tem 80 gols, então ele passaria pela lista gringa do próprio Juninho Pernambucano. E isso sem contar o Zico, que tem 101, e em várias bases de dados, né? Inclusive com historiadores que acompanham e pesquisam a vida do Zico. Mas por que eu acho que é o Marcelinho o grande batedor? E aí eu até falo no vídeo, né? Alguém bate falta mais que o Messi? Vários. Juninho Pernambucano, Marcos Assunção, Zico, Neto, que é um que é citado e muito bem no programa, mas tem números bem aquém desses caras que a gente está citando aqui. O próprio Marcelinho e tal, assim. O Messi, ele é um especialista? Eu acho até que é, mas ele não é tratado como um especialista. Porque, assim, ele joga tanto, ele entrega tanta coisa para o jogo e faz gols de tantas formas que a impressão que dá é que ele não é um especialista em cobrança de falta. Esses caras... e o Zico, ele conseguia ter grandes números, de todos, né? Ele é o que tem mais números na carreira, em gols oficiais, desse fora o Messi, e o que tem mais gols de falta. Então o Zico é realmente um fenômeno. Os outros, Beckham, eles têm números mais tímidos, né? O Ronaldinho e tal, Legrotay, mais não sei quem. Só que o percentual, a proporção de gol de falta dessa galera é muito grande. O Juninho Pernambucano, por exemplo, ele tem, dos 100 gols lá pelo Lyon, ele tem quase 50 de falta. É bizarro, pô. É um número muito absurdo. E o Juninho é um grande batedor. Mas o Marcelinho, para mim, é especial, porque assim, não tinha distância. A cobrança do Marcelinho, ela tem estética. Ela normalmente era indefensável para os goleiros. E ele fez muito gol decisivo de falta. O que coloca na memória das pessoas vários gols muito importantes. Inclusive, assim, vou até aproveitar para falar de PagBet, acertou, tá pago. É o seguinte, a partir de R$1 você já aposta e a partir de 20 você já saca. Se tiver qualquer dúvida, fala com o chat humanizado, não é com robô, não é com ninguém. Eu tô aí bombando nas propagandinhas, né? Eu e Paulinho Gogó, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver. Inclusive agora eu estou no TikTok também, viu? Para deixar claro, então eu darei dicas também de fezinha de vez em quando lá. Eu não tenho nenhuma dúvida que se a gente fosse fazer, por falar em aposta, odds em cima de cobradores de falta, a do Marcelinho, do Juninho, do Zico, elas seriam lá embaixo. Porque, assim, a taxa de conversão desses caras era muito alta. Muito alta. E, de novo, com uma estética absurda. A vantagem para mim do Marcelinho em relação ao Zico, por mais que o Zico tenha números brutos, o link de PagBet para você criar a sua conta, experimentar, brincar e se divertir, está na descrição do vídeo, tá lembrando? Jogue com responsabilidade. Casa de aposta não é para lhe deixar rico, não é para fazer segundo emprego, não é para criar renda extra, é pura e simplesmente para se divertir. Eu só deixo lá o que eu posso perder, o que eu posso brincar. Eu não comprometo nada na minha vida por causa de site de aposta, tá bom? Lá na descrição do vídeo tem o link de PagBet. A minha vantagem, o que eu enxergo do Marcelinho em relação ao Zico, era a estética da batida, a variação dessa batida, e a quase indefensibilidade das cobranças. Era um negócio surreal, assim. O Marcelinho conseguia pegar uma falta de meio campo e bater de um jeito que o goleiro não tinha nenhuma chance. Era um negócio de maluco, de maluco. Então, assim, o Marcelinho, para mim, é o grande batedor de falta que eu vi. Ele chega muito próximo dos números brutos do Zico, sendo que o Zico jogou por muito mais tempo, sempre foi o batedor oficial de onde passou. O Marcelinho teve questões, né? Por exemplo, quando ele começou no Flamengo, ele não era o batedor oficial do Flamengo. Quando ele passou pelo Vasco, ele ficou dividindo com o Pet. Então, assim, você teve momentos em que o Marcelinho não era a primeira opção. O Zico sempre foi a primeira opção, então eu não tenho esse número, mas fatalmente o Zico cobrou mais faltas e por mais tempo do que o Marcelinho Carioca. Então, no final das contas, em conversão, em aproveitamento, em estética, em memória das pessoas, para mim o Marcelinho é o grande batedor. Desta geração é o Messi. Lembrando, o Messi tem 64 gols de falta na carreira e caminha para ser top 5, top 3, quem sabe, em números de gols em cobrança de falta. Então, assim, o homem está deitando na MLS e, mais do que isso, se divertindo. Mas bota aí nos comentários de todos os cobradores de falta qual o seu preferido e por quê, beleza?
É nóis. Aqui a gente trabalha com um achismo, mas com argumentos, né? Porque senão não vale porra nenhuma.